A extração de petróleo impulsiona o progresso. Graças a ela, temos eletricidade em nossas casas e os carros que nos movem. Olá pessoal, me chamo Luiz Guilherme e para começarmos eu quero que vocês olhem ao seu redor. O plástico do seu computador, o combustível do transporte que trouxe sua comida e a energia, a hegemonia do petróleo na economia mundial é indiscutível. Ele sustenta nossa matriz energética, mas essa dependência cobra um preço ambiental altíssimo que desafia a própria sustentabilidade do setor. O objetivo da nossa conversa hoje é investigar esse preço. E vamos dividir isso em dois mundos. De um lado, temos os problemas do dia a dia na indústria, que são monitorados e licenciados, e do outro, temos o imprevisto, o desastre de 2019 no litoral nordestino, que revelou um verdadeiro paradoxo na nossa gestão de riscos. Como é possível sermos uma potência na exploração offshore, com regras rígidas, e ainda assim termos sido tão vulneráveis a um óleo que chegou de forma tão misteriosa? Hoje vamos entender os impactos invisíveis da operação normal e as consequências devastadoras daquele derrame. Muita gente acha que o impacto ambiental do petróleo só acontece quando há um vazamento. Isso é um erro. O impacto começa muito antes de sair a primeira gota de óleo. Na fase de exploração, para acharmos o petróleo, navios usam prospecção sísmica. Basicamente, eles bombardeiam o fundo do mar com ondas sonoras de altíssima intensidade. Para nós, é somente barulho. Para a fauna marinha, por outro lado, especialmente baleias e golfinhos, é uma tortura. Essas ondas elas causam danos fisiológicos e interferem na comunicação e nas rotas migratórias desses animais, que dependem do som para viver. Avançando para a perfuração, temos um problema de engenharia. Para furar a rocha, precisamos lubrificar a broca com fluidos. Antigamente a gente usava fluidos à base de óleo diesel, que eram cancerígenos. Mas hoje em dia, a indústria já evoluiu e a gente utiliza fluidos sintéticos, que biodegradam melhor. Mas aqui está um detalhe. A rocha moída, que é resultado disso, e é o cascalho, né? A gente precisa jogar ela fora. E ela é descartada no mar. E mesmo tratada, ela carrega resíduos químicos e forma o que a gente chama de pilha de cascalho no fundo do oceano. Isso daí a gente gera dois problemas. O primeiro problema, a gente tem um problema físico. A gente soterra e sufoca os organismos que vivem ali, como os corais e esponjas, e o químico, que seria a degradação dessa matéria, consumir todo o oxigênio daquela área, criando zonas mortas, né, que a gente chama de zonas anóxicas, que são zonas que não têm oxigênio, onde somente bactérias sobrevivem. Ou seja, a operação normal já altera o ecossistema local. Quando o petróleo sai do mar e vai para a terra, para as refinarias, o impacto muda de endereço. Ele vai para a atmosfera e para os pulmões das pessoas. Refinarias são gigantescas fontes de poluição. Além de consumirem muita energia, elas emitem óxidos de enxofre, nitrogênio e compostos orgânicos voláteis. Não estamos falando apenas de aquecimento global e CO2, que por sinal é massivo, com a indústria emitindo mais de 36 kg de CO2 por unidade produzida. A gente está falando de saúde pública também. Estudos mostram que comunidades vizinhas a refinarias sofrem muito mais com doenças respiratórias, cardiovasculares e também eles têm exposição a riscos cancerígenos. Portanto, o ciclo do petróleo afeta desde a baleia no mar até o morador da cidade vizinha à refinaria. Agora vamos contrastar essa indústria monitorada com o caos de 2019. Lá tivemos o maior desastre ambiental em águas tropicais da história, atingindo mais de 3.000 quilômetros do Maranhão até o Rio de Janeiro. Mas por que nossas defesas falharam? Por que não vimos isso chegando? A resposta está na física do poluente. Era um óleo cru, muito pesado e denso. Diferente dos filmes, onde o óleo flutua na superfície, esse óleo viajou submerso em subsuperfície. Isso daí driblou os satélites e tornou as barreiras de contenção inúteis, porque o óleo ele passava por baixo delas. E isso daí foi uma falha de detecção. O sistema brasileiro ele estava preparado para acidentes conhecidos, com empresas identificadas. Mas quando a ameaça veio de uma fonte difusa e não notificada, o protocolo de defesa colapsou, transformando a contenção em uma limpeza manual tardia. O impacto biológico foi agravado por essa característica densa do óleo. Nos recifes de corais, o óleo não ficou só na água. Ele entrou em contato físico, grudando nos corais
Isso daí obstruiu os pólipos, né, que seriam as bocas dos corais, impedindo que eles comam e bloqueiam a luz necessária para a fotossíntese, podendo levar à morte e ao branqueamento das colônias. Já nos manguezais, o cenário é ainda mais dramático. O mangue ele funciona como uma armadilha de sedimentos. O óleo ele entrou com a maré e impregnou das raízes aéreas, que seriam os pneumatóforos, que as plantas usam para respirar. O dilema aqui é cruel. O óleo asfixia a planta, mas se tentarmos limpar com máquinas, destruímos as raízes e empurramos o óleo para as camadas mais fundas da lama. Muitas vezes o dano é irreversível, matando berçários inteiros de vida marinha. Por fim, precisamos falar das pessoas. A resposta ao desastre foi marcada pelo improviso e pela coragem de voluntários desprotegidos. O óleo cru ele libera compostos tóxicos como o benzeno, que é cancerígeno, e no calor do Nordeste esses compostos evaporaram mais rápido, criando uma dupla via de intoxicação, uma pelo contato na pele e a outra pela inalação dos vapores. As unidades de saúde ficaram lotadas com pessoas com náuseas, dermatites e também com problemas respiratórios. E claro, a gente teve o problema socioeconômico. A pesca artesanal parou. Mesmo onde o óleo não chegou visualmente, o medo tomou conta. O mercado consumidor parou de comprar o pescado por desconfiança e famílias inteiras perderam a renda da noite para o dia, sem saber a quem culpar ou a quem pedir indenização, já que a origem do óleo era, até então, um mistério. Para encerrar, o que esse estudo nos mostra? Ele mostra que a indústria do petróleo evoluiu tecnicamente para reduzir os impactos operacionais, mas isso daí não vai eliminar por completo sua natureza poluidora. Sem uma transição energética, continuaremos operando no limite. Mas a lição dura de 2019 é que vigiar nossos postos não é suficiente. O Brasil precisa de políticas públicas e defesa costeira capaz de responder a desastres não convencionais que vêm de fora. Precisamos integrar a saúde, a defesa civil e o meio ambiente, porque quando o óleo chega na praia, ele deixa de ser apenas um problema ecológico e vira uma crise humanitária.